Queridos, Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21, diz assim: Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam ele está fora de si. A família achava que Jesus estava fora de si. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao redor de Jesus e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Respondeu Jesus: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para todos que estavam sentados ao seu redor e disse: Aqui está minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha mãe e minha mãe. Minha irmã e minha mãe. Amados, Marcos foi uma testemunha ocular. Marcos relata o início do ministério de Jesus. E nesse capítulo, Jesus está na fase de escolher os seus discípulos. Foi no início do ministério de Jesus. E esses discípulos que logo foram denominados como os apóstolos. No verso 1 desse capítulo, Jesus entra na sinagoga num dia de sábado e ele opera ali uma cura num homem que tinha a mão ressequida. E com esse feito, os religiosos endureceram mais ainda o coração contra Jesus. E consequentemente, a cada vez que Jesus operava mais milagre, a cada vez que era manifestado, atraía a multidão após Jesus, mas também atraía os perseguidores, aqueles que se indignavam, que era essa classe religiosa. E foi nesse contexto que a família de Jesus toma conhecimento que Jesus se encontra numa casa. E Jesus estava atendendo uma multidão que estava ali reunida. E eram tantas as pessoas que Jesus não estava tendo tempo nem para se alimentar. E a família, quando tomou conhecimento, eles se preocuparam e foram atrás de Jesus. Lembrando, amado, que nem a família de Jesus entendia o ministério. Eles ainda não tinham a compreensão, nem mesmo Maria tinha a compreensão plena da missão de Jesus. Então, no entendimento dele, Jesus estava tendo algum problema mental. Era louco, né? Estava ficando doido. Como é que um homem fica sem comer, cercado de pessoas rondando por todo canto? Então, no entendimento deles, Jesus estava tendo um problema de sanidade. Está relatado no verso 5. Queridos, a família sempre ocupou um lugar primordial nas escrituras. O bispo sempre cita aqui, já está gravado. A família é mater. A primeira instituição básica da sociedade. Então, ela tem esse lugar específico. Deus deixou o modelo de família que ele projetou. Nós vamos em Gênesis 2:24, diz ali: Deixa o homem a casa de seu pai e a sua mãe, para unir a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A família, ela tem início ali entre um homem e uma mulher, ali quando eles se juntam, e ali os filhos, e ali constitui a família. Esse é o modelo de Jesus. Esse foi o modelo que Jesus criou e nunca irá mudar. Amém? Então, amados,
Quando a família anda em alinhamento com o Criador, a garantia de sucesso, essa garantia não tem como falhar. Por quê? Porque segue o modelo, o manual, observa o manual que Deus deixou e segue esse manual. Então, isso se chama garantia de sucesso. E observando esse modelo, se alinhando com o modelo que Jesus deixou para nós, amados, não há vendaval que possa destruir uma família, cujo alicerce está na rocha, que é Cristo. Mateus 7, 24 a 27 diz que o homem sensato, ele edifica a sua casa sobre a rocha. A rocha na Bíblia é Cristo. Então ele diz, o homem sensato, ele constrói a sua família alicerçado nos princípios de Cristo. Então, alicerçado nessa rocha, não há nenhum vendaval que possa destruir. Vai vir vendaval? Vai. Vai vir problema? Vai. Diz lá em Mateus. Mas a casa permanece firme, por quê? Porque está firmada na rocha. Diga aleluia. Amados, a unidade, o amor e o respeito no âmbito familiar não isenta essa família de ter desavença. E muitas das vezes, essa desavença é por falta de concordância a respeito de algo. E isso não foi diferente com a família de Jesus. Sua mãe e seus irmãos não compreendiam o que Jesus estava fazendo. Eles não tinham entendimento do ministério de Jesus. E com isso, queridos, veio o desentendimento, a falta de compreensão. Então, todos nós, por algum momento em nossas vidas, nós fomos desacreditados. Principalmente quando essa desconfiança vem da nossa família. Nós precisamos ter paciência com os nossos, principalmente quando as lutas e contenda vêm, justamente por causa da nossa fé. Quando nós nos voltamos para Deus, é inevitável que haja contenda, é inevitável que haja alguma discordância no âmbito familiar. Por isso nós vamos falar um pouquinho sobre o novo nascimento. O que traz para a família o novo nascimento de um dos seus membros. O novo nascimento na vida de uma pessoa é algo sobrenatural, que acontece naqueles que se rendem às boas novas de salvação. Nós entramos em outra dimensão, onde Jesus chamou o reino de Deus. Nós estamos aqui nessa terra, mas nós estamos no âmbito do reino de Deus. Porque quando Jesus chegou, ele disse, é chegado o reino de Deus. Amado, muitos não têm ainda essa compreensão e acham que o reino de Deus é só quando nós partimos dessa terra. E aí sim nós vamos habitar para sempre no reino de Deus. Isso não é verdade, amados. À medida quando nós recebemos Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós recebemos o reino, porque Jesus é o reino. E esse reino, quando ele habita em nós, amados, há uma mudança radical. Diga, uma mudança radical. Porque é exatamente isso, querido. É uma mudança radical que acontece na vida da pessoa. E ela é tão radical que aqueles que convivem, que não estão nessa dimensão, eles não entraram nessa dimensão espiritual. Como que eles podem ter compreensão? Quando de repente, um membro dessa família mudou totalmente a sua forma de pensar, de agir, de proceder. Eles não compreendem, queridos. Não tem como compreender, porque eles não estão na dimensão do reino. Entramos na dimensão do reino a partir do novo nascimento.
A Bíblia diz: se não nascer da água e do Espírito, não verá o reino de Deus. Então o reino já chegou, o reino está em nós. Na ocasião da nossa morte ou do arrebatamento, nós só vamos dar continuidade dessa nova vida radical que nós iniciamos aqui nessa terra. E por que nós dizemos que é uma vida radical? Porque nós passamos aí em contramão de todo o sistema, amados. Se você quer compreender o que é verdadeiramente uma vida cristã, é você nadar contra a correnteza. Nós não nos moldamos mais ao sistema do mundo, regido pelas filosofias de Satanás. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. E nós não nos moldamos mais dentro dessas filosofias que regem o mundo. Nós não compactuamos mais com esse sistema. É por isso que o pecado nos aflige. E ao mesmo tempo, nós nos compadecemos daqueles que ainda estão nas suas práticas pecaminosas e vai caindo de abismo em abismo, pois a gente vê as famílias, as pessoas caindo, entrando ao abismo, e esse abismo muitas vezes não tem fim. Então, não é compreendido pela família. Então, meus queridos, o reino é implantado dentro de você e causa essa mudança, de maneira que essa nova vida, nem a sua família, nem os seus amigos, não compreendem esse novo estilo de vida. Muitas vezes te chamam de louco. A própria família de Jesus achava que ele estava doido. Está doido. E quantas vezes nós nos somos chamados de doido? Alguns membros da tua família até te desprezam. Em alguns casos até se afastam de você. Eu vivi isso. Todos aqui da igreja sabem meu testemunho, que por causa do evangelho, minha família se afastou de mim. Minha mãe ficou 5 anos sem falar comigo, meu irmão mais velho, 16 anos. Eles não compreendiam a nova vida. E eles preferiam como eu era antes. Uma mulher da noite, da farra, da vida devassa. Mas não se alegrava com a nova vida que eu estava iniciando em Cristo. Por quê? Porque eles não compreendiam isso. Querido, o homem, ou ele é cidadão do reino, ou ele é cidadão da terra. Jesus diz que nós não somos mais da terra. Jesus diz que aí nessa nova dimensão, nós passamos a ser peregrino aqui nessa terra. Peregrino é quando você está passando por um local, por um determinado tempo. Nós estamos nessa terra por um determinado tempo. Nós não somos mais cidadão nessa terra. Nós passamos a ser cidadão dos céus. Pode dar glória a Deus e aplauda ao Senhor, porque você já foi transportado do império das trevas para o reino do amor de Cristo. Nós já estamos nessa dimensão, mas alguns ainda não estão vivendo, porque ainda não desapegaram dessa terra, ainda estão muito apegados a esse sistema mundano, ainda tem prazer, ainda tem alegria nas filosofias mundanas e nas práticas mundanas e malignas, porque ainda não desenvolveu o reino. Às vezes até receberam Jesus, mas não deixou o reino se desenvolver dentro de si. Não dá espaço para esse reino se desenvolver. Você precisa mudar as suas práticas, ter uma vida de reflexão aqui no manual que Deus deixou para nós, uma vida de oração. É esse alinhamento que faz com que nós adentramos cada vez mais ao sobrenatural do Senhor e vivemos todos os milagres que Deus tem para nós. A nossa entrada no reino tem muitos privilégios,
Mas como todos os privilégios têm responsabilidade, a questão é que a maioria dos filhos do reino quer os privilégios, mas não quer a responsabilidade. Não quer viver uma vida autêntica, não quer deixar essa mudança fluir radicalmente em sua vida, mas só quer desfrutar dos benefícios. Só me abençoa, me abençoa, me abençoa, mas não quer se tornar um canal de bênção. E nós fomos chamados primeiramente, queridos, para sermos um canal de bênção. Nós fomos chamados para ser abençoadores. E na nossa missão de ser abençoadores, a bênção nos segue. Por isso nós vemos tanto cristão correndo atrás das bênçãos e nunca alcança as bênçãos. Porque no reino não é assim, queridos. No reino é a bênção que te segue. A palavra diz: se atentamente ouvir a minha voz e obedecer, abençoado será na terra, abençoado será no campo, aonde tu colocar as tuas mãos, prosperará. Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vocês, e vocês em mim, tudo o que quiserem vos será feito. Jesus não mediu, ele diz tudo o que quiserem. Mas para entrar nesse reino, precisa esforço. Precisa esforço para adentrar esse reino. Ou então você se torna um religioso, como era a classe que recebeu Jesus. Era denominado como um povo de Deus, mas se tornaram religiosos porque só queria práticas, mas não queria a vida. E aí não entenderam que o Messias chegou e por fim jogaram o Messias na cruz e o mataram e crucificaram, porque era tão endurecido na sua religiosidade. A religiosidade mata, queridos, mas a vida produz frutos. Aleluia, glória a Deus. Esse é o novo nascimento. Esse é o novo nascimento, é uma mudança radical, aonde os princípios de Deus não é fardo e nem pesado. Quando a palavra de Deus se torna fardo e pesado, você tem que rever a sua crença. Porque a vida com Deus não é fardo. Tem dificuldade, porque Satanás, ele não para. Mas Jesus nos deu autoridade para vencer. Pode dar um glória a Deus. Porque Deus nos deu autoridade, queridos. Então, muitas vezes somos chamados de loucos, à semelhança de Jesus. Muitas vezes somos desprezados por os familiares, somos deixados de lado. Mas eu tenho uma palavra para você: não se desespere, nem brigue com eles. Aguarde em oração o tempo em que o seu bom testemunho será visto por eles. A palavra diz que no âmbito familiar, nós ganhamos os nossos pelos nossos testemunhos, pelo nosso bom testemunho. Não é pelo nosso muito falar, mas é pelo nosso estilo de vida. Mas muito tem um estilo de vida tão semelhante ao estilo do mundo, que não consegue impactar a sua família. Não consegue atrair ninguém ao seu redor. O seu estilo de vida parece mais um filho das trevas. Diga misericórdia. E com isso não atrai, porque a luz não brilha. Tem facilidade para se dobrar ao pecado. E não luta para adentrar a esse reino e viver toda a plenitude que Deus tem para mim e para você. Aleluia, aleluia. Por isso não despreze a sua família. No verso 33, Jesus diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Queridos, Jesus ele estava ali iniciando o seu ministério.
Jesus não podia parar, porque a sua família não compreendia a sua missão. Como enviado de Deus à terra para salvar o homem perdido, da perdição eterna, ele não podia parar. Quantos têm parado? Por conta da perseguição familiar. Mas Jesus não fez isso. Ele disse: uma fome eu tenho de cumprir a missão que meu Pai me enviou. Ele sabia a missão que ele tinha que cumprir. Nós temos uma missão, queridos. Nós temos uma missão. A missão foi entregue a todos os filhos do reino. Nós somos cheios de privilégio, mas também responsabilidade. E uma das nossas responsabilidades é pregar o evangelho, é reproduzir na vida de outros. Ensinar, mostrar como estamos fazendo em nossas casas de paz. Mostrar para as pessoas, trazer a essas famílias ao entendimento que Jesus o ama. E também quer inseri-lo nessa família. Então, meus queridos, ele não poderia parar. E a resposta de Jesus, aparentemente parece uma resposta áspera. No entanto, o propósito de Jesus não era menosprezar os seus parentes, mas mostrar o significado do verdadeiro parentesco e obediência. Jesus disse, na palavra está escrito: importa obedecer a Deus. Ocasião quando os discípulos estavam sendo açoitados e falaram: não pregue mais essa palavra. Eles responderam: vamos continuar apanhando, porque importa obedecer a Deus. Nós somos fiéis à nossa família, nós continuamos amando, mas nós não podemos compactuar com a família quando elas estão fora da vontade de Deus. A sua família tem uma prática, de repente é desonesto, rouba, mente, e quer que você entre nesse sistema. Você não pode ceder, porque você é uma nova vida. Você tem que dizer não, porque importa obedecer a Deus. E muitas condutas imorais, você precisa dizer não, e é nessa hora que entra esse choque. Então Jesus está ensinando o que é primordial. Lembre-se, querido, que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O princípio do evangelho é Deus em primeiro lugar. Ele vem primeiro, e o amor de Deus faz com que a palavra de Deus seja o seu alicerce. E mesmo quando alguma família, algum membro de família quer que você quebre esses princípios, aí você está livre para não compactuar. Mas as demais coisas, precisamos ter paz dentro do nosso lar. Eles vão entrar em contenda, mas depois eles vão olhar você como um bom testemunho. Eles vão observar e eles vão crer. Porque nossa família nós ganhamos pelo nosso caráter transformado. Aleluia, glória a Deus. Lembra que Jesus estava ali iniciando o seu ministério. Ele já tinha terminado de separar os seus discípulos. E tudo aquilo que acontecia era um aprendizado para os seus discípulos. Seus discípulos estavam ali com ele. E ele está ensinando aqui aos seus discípulos o que é primordial. O que vem primeiro em nossa vida. Esse princípio do primeiro mandamento não quebrou. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aleluia. Por isso essa palavra parece áspera, mas não é. Jesus não estava menosprezando. Ele estava mostrando o princípio da obediência, da hierarquia. Jesus prepara seus discípulos para a seriedade do chamado de cada um de nós. O reino de Deus começa aqui na terra. Cumprir a missão que Deus nos entregou em Cristo requer de cada um de nós esforço e dedicação. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado por esforço.
Por isso requer de nós esforço na nossa vida cristã. Por isso a família, na maioria das vezes, não compreende porque estamos orando, jejuando, pregando o evangelho nas casas, nas ruas, no trabalho. Porque dormimos pouco, porque às vezes nos dedicamos à oração. Porque estamos na igreja celebrando ao nosso Deus, aprendendo, desfrutando da comunhão. Eles não podem compreender isso, queridos. Por isso acham que nós estamos doidos. Você tem que estar nessa igreja todo dia. Você tem que estar orando o tempo todo. Você está doido, você está passando fome, você vai morrer, você vai passar mal. Como eles podem entender a vida do reino, se eles ainda não fazem parte do reino? Mas Deus tem promessa de salvação para as nossas famílias, queridos. E não é você alimentando o engano deles, que você vai conseguir conduzi-los eles para o reino. Você vai conduzir ele, mostrando como o reino é sério. E eles vão ver, poxa vida, a Maria mudou mesmo. Meu Deus, o João é outra pessoa. Aquela mulher briguenta, rabugenta não é mais. Aquele homem beberrão não é mais esse homem. Aquele jovem perdido não é mais. Se delicia nos princípios do reino, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Oh, aleluia. Eles não compreendem essa nova vida. Na comunidade cristã, nós estamos juntos porque desenvolvemos um relacionamento baseado no amor de Cristo e no desejo mútuo de crescer, de servir e cumprir o chamado de Deus, que envolve todas as famílias, inclusive a sua. Por isso, não despreze a sua família, não deixe de amá-los, não deixe de orar por eles, não deixe de jejuar, não deixe de pregar a palavra por meio da sua vida, que a sua vida seja a expressão da palavra de Deus vivida. Aleluia! Mas não abandone a missão, porque eles não entendem. Tenha fé e paciência até a obra ser concluída na vida de cada um. Deus é fiel. Ele diz, crê no Senhor Jesus e será salva tu e a tua casa. Creia. Creia na palavra. Creia, irmãos. Em nome de Jesus, creia. E viva a vida do reino. E para encerrarmos, querido, Jesus diz, aqui estão minha mãe e meus irmãos, no verso 34. Os discípulos de Jesus tornam-se uma família. Essa família não é limitada aos 12, pois inclui todos que estão junto a Ele e a Jesus. E Jesus continua convidando outras famílias para fazer parte da sua família. Quando recebemos esse reino, a palavra diz lá em Hebreus que nós somos adotados por Deus, passamos a ser herdeiro justamente com Cristo. Por isso, passamos a viver essa nova família. Isso não é no âmbito terreno, no âmbito carnal, no âmbito parentesco, mas isso é no âmbito espiritual. Porque construímos essa comunhão, esse relacionamento de amor a Deus, a sua palavra. E aonde Jesus diz que nós nos tornamos essa família, diz que nós somos o corpo, e Ele é o cabeça, e um corpo vive junto. Por isso Jesus quis ilustrar essa família, essa nova família espiritual. Ele não estava dizendo para desprezar a sua família carnal. Ele estava ilustrando a força da família espiritual. Oh, queridos, são laços tão grandes, tão profundos.
No começo da minha fé, como eu fui, no momento difícil da minha vida, eu fui desamparada pela minha família. E eu fui acolhida pelos irmãos da igreja. E minha mãe Laura, que todos vocês conhecem, eu tenho um laço tão profundo com ela, porque me acolheu. Os seus filhos, era que cuidava de Vanessa. Era na sua casa que eu deixava. Era lá quando eu não tinha nada. Era lá que eu chorava. Era lá que eu derramava as minhas lágrimas. Como a família, às vezes alguns da minha família falam, você tem mais consideração pela Laura do que por nós. Mas na hora que eu mais precisei, foi eles que me acolheram e nunca me deixaram. Inclusive no ano aqui que eu estava desgastada, cansada, ela veio de Goiânia e ficou um ano aqui para me ajudar. Quem faz isso? A não ser pessoas onde construímos laços de amor. Por isso a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos. E era isso que Jesus estava ensinando. Querido, nós tornamos essa família, essa grande família. Essa verdadeiramente é a grande família. Nós temos problemas, somos diferentes. Às vezes surge algumas contendas. Mas o temor que nós temos a Deus é para nós resolver tudo isso em Cristo. Porque nós nos diminuímos e deixamos Cristo aparecer. E assim todos ganham, todos crescem e todos amadurecem. Em nome de Jesus. Você compreende o que é a família? A família do âmbito parentesco. E o que é a família do âmbito espiritual? A família da carne. É a família onde você nasceu. Às vezes muito nem teve um bom relacionamento com família, nem referencial. Mas Deus é o pai do órfão. E Ele é o marido da desamparada, Ele diz na palavra. Talvez você foi um do que cresceu sem família. Mas eu quero dizer que em Cristo você tem uma grande família. Aleluia, glória a Deus. E que cada um de nós possamos ser essa família, um para com os outros. Que possamos desenvolver esses laços tão fortes, queridos, como é o amor de nosso Deus. Porque nós vamos juntos. Nós vamos todos subir, amém? Nós vamos todos subir. E na hora de subir, não vai ninguém em contendas. Não vai ninguém. Temos que estar nos nossos corações, abertos, puros e limpos, para nós adentrarmos e vivermos essa nova vida no reino de Deus. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Baixe a sua cabeça. Eu quero orar por você e por sua família. Eu não sei como está o seu relacionamento com a sua família. A sua família da carne. Mas eu quero dizer, continue amando. Perdoe. Perdoe. Eles não sabem o que fazem. Perdoe. Continue amando. Continue insistindo. Continue orando. Continue dando bom testemunho. E você vai colher os frutos. Você vai colher os frutos. No tempo oportuno, você colherá os frutos. E você vai poder dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia.